Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula é de Geografia e nós vamos falar sobre a degradação ambiental no campo e na cidade. Bom, começando a falar sobre o campo, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, eles podem causar vários problemas ambientais, como a extinção de espécies vegetais e animais, a destruição do solo, o assoreamento dos rios e a poluição das águas. Como assim? Bom, quando a gente vai começar a trabalhar com agricultura, a gente tem que desmatar uma determinada área para poder plantar o que a gente quer. Quando a gente está desmatando, a gente está tirando parte daquele bioma e colocando o que eu quero plantar. Quando eu retiro parte daquela vegetação, daquele bioma, como a gente viu sobre o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa, a Amazônia, a Mata Atlântica e afins, quando a gente retira parte daquela vegetação, a gente está não só destruindo aquelas árvores que a gente derrubou, a gente está destruindo todo o bioma. Por quê? Alguns animais, por exemplo, moram ali. Quando a gente destrói aquela vegetação, o animal fica sem casa. Então ele tem que migrar para uma outra região. Havendo essa migração para uma outra região, ele pode acabar indo para outro bioma. Se um animal vive em determinado bioma, ele chega em outro bioma, ele não vai sobreviver, porque ele não vai ter como se alimentar, o modo de vida ele vai ser bem diferente, um outro pode ter algum predador ali e, enfim, acabar tirando a vida dele. Então isso vai fazendo com que os animais acabem morrendo de forma mais fácil, tá? E levando eles a entrar em extinção. E aí tem até a imagem de um lobo-guará aí no livro de vocês, que é um animal que está em extinção. A gente acaba com o solo, porque aquele solo ele é para plantar determinada vegetação daquele bioma. Quando eu retiro e planto outra coisa, como a gente viu, o solo não está preparado para receber aquela plantação, ele não é próprio. E a gente coloca aquela vegetação ali. Muitos agricultores acabam colocando toxinas para as plantas crescerem mais bonitas e mais saudáveis. Saudáveis a planta, mas para a gente acaba não sendo tão saudável assim. E aí isso vai fazendo com que haja degradação do solo, ou seja, o solo vai ficando doente. Assoreamento dos rios e poluição das águas. O rio, ele vai sendo poluído. Por quê? O que eu faço? Eu não cuido. Eu vou pegando o que eu não quero e vai acabar parando no rio. Vou fazendo descarte incorreto e isso vai parando nos rios. As águas dos rios acabam secando. Então, tudo isso vai destruindo aquele bioma, aquele meio ambiente, tá? Não só a plantação, assim como a pecuária também. Eu vou criar um animal onde não é lugar dele viver. E o extrativismo também, que eu vou tirando aquela vegetação dali, assim como na agricultura. Então, eu tô tirando a casa de alguém, tá? Então, olha ali, a extinção de espécies vegetais e animais. Quando essas áreas são desmatadas, para dar lugar aos pastos, às plantações, à atividade de extrativismo mineral, muitas espécies vegetais dessas áreas desaparecem, certo? O desmatamento também destrói o habitat de vários animais, o que pode levá-los à extinção. Aí embaixo tem uma foto de uma área da floresta amazônica que foi desmatada para a prática da agricultura. Que o problema de desmatamento pode causar aos seres vivos e ao ambiente dessa área. Olha ali, tá vendo que tem algumas áreas com árvores, outras áreas desmatadas, outras com vegetação mais baixa. Quais problemas pode causar ao meio ambiente e aos seres vivos que ali habitavam? Pode escrever aí num cantinho ou no rodapé da página, tá bom?
E aí a gente segue para a página seguinte. Aí a gente fala sobre a destruição dos solos. Porque a prática da agricultura exige a retirada da vegetação, que eu falei para vocês. E sem a cobertura vegetal, o solo fica desprotegido. Porque, querendo ou não, o que está plantando, o que está ali plantado, está protegendo o solo. Então, o solo exposto, ele está, assim, ó, sem a plantação, ele está desprotegido. O solo desprotegido, o que acontece? Erosão. E a erosão, como a gente já viu, é o processo de desgaste da superfície terrestre, que ocorre principalmente pela ação da água da chuva. Então, chove e aí ocorrem as erosões. Que ao escoar, transporta porções do solo para um outro lugar. Outro fato que contribui para a erosão do solo é o seu endurecimento. A utilização constante de máquinas e equipamentos pesados acaba endurecendo o solo, tornando-o impermeável. Lembra que eu falei para vocês no final aula de história que o trabalho humano das áreas rurais foram trocados por trabalhos de máquinas? Então, essas máquinas também acabam degradando o meio ambiente. Por quê? O peso das máquinas e a utilização constante acaba fazendo com que o solo fique firme, vire uma placa, rígido. E aí a água não consegue escoar, o solo se torna impermeável. Porque se está tudo duro ali, virou uma placa, nada consegue passar. Então a água não consegue escoar para poder fazer todo o trabalho que ela tem que fazer no solo. E aí acaba também acontecendo mais erosões. E aí que a gente fala sobre o assoreamento dos rios. O que é esse assoreamento? É o acúmulo de terra e areia e outros detritos no leito de um rio. Então, essa terra que vai escoando das erosões, muitas vezes acaba parando nos rios. E aí vai terra, vai pedra, vai tudo que é de ruim que tá ali naquele solo, vai indo parar nos rios. Isso é o assoreamento. No rio, no leito do rio, no leito é ali as margens. E com erosão, os restos de solo são levados pela chuva até o rio, onde se depositam e diminuem a sua profundidade. Então, o rio, que é para ser fundo, ele acaba ficando raso. Por quê? Porque a terra do solo vai indo pro rio. Aí pode ver que o rio tá até marrom ali na imagem. E aí, se a terra vai indo pro rio, como ela é leve, ela vai indo pro fundo. E aí, o acúmulo de terra no fundo vai fazendo com que o rio perca a profundidade, tá? Tem também a questão da mata ciliar, que é a vegetação que fica nas margens do rio. Todo rio precisa ter essa mata ciliar, tá? Para a sua saúde. E a vegetação fica ao longo do seu curso. Essa vegetação funciona como uma proteção, porque evita a erosão nas margens. Então, tendo essa mata, evita a erosão, evita com que o rio perca sua profundidade e sua vitalidade, tá? Sua vida. Quando a mata ciliar é retirada para ampliar a área agrícola, essa proteção deixa de existir, porque ocorre o assoreamento dos rios. Nos rios assoreados, o volume d'água diminui, porque tem o espaço que era ocupado por água agora é ocupado por terra, comprometendo a vida dos peixes e de outros organismos, além de dificultar o seu uso para navegação, abastecimento e geração de energia. E esse rio que está aqui é o Rio Irani, no município de Chapecó, em Santa Catarina. Então, na número 2, ele pergunta o que é mata ciliar e por que a preservação dela é importante. Então, de acordo com o que a gente leu, com o que a gente viu aqui agora, o porquê que essa preservação é importante e para que serve a mata ciliar. E a gente vai falar um pouco sobre a poluição dos rios, que também é uma das consequências. A poluição das águas dos rios no campo é causada principalmente pelo uso intenso de defensivos agrícolas nas plantações. Lembra que eu falei que eles usam
várias coisas para poder cuidar da vegetação e isso faz mal para o solo, não só para o solo, para os rios também. Esses produtos podem contaminar as águas subterrâneas ou ser transportados pela água da chuva até os rios, contaminando-os. A poluição da água também ocorre quando substâncias nocivas, como mercúrio, são utilizadas no extrativismo mineral e depois jogadas no rio. E aí aqui eu tenho a imagem de um homem aplicando produto químico na área rural, lá em Juazeiro, na Bahia. E aí, mais uma questão que pergunta quais são as principais causas da poluição dos rios no campo. Ok? Bom, então hoje a gente fica por aqui. Aqui a gente viu sobre a degradação ambiental na área rural, tá? Sobre o extrativismo, sobre a agricultura, sobre a pecuária e como que eles prejudicam o meio ambiente e o bioma em que são realizados, ok? E aí nas próximas aulas a gente vê sobre a área urbana, tudo bem? É importante fazer essa separação para que não haja confusão na mente de vocês, cada dia estudando um pouquinho, tá bom? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar que eu explico novamente, retiro suas dúvidas para que você consiga aprender de fato, tá? É muito importante esclarecer as suas dúvidas. Então é isso. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.